Boa noite. Boa noite para todo mundo. Aqui que vos fala é Gomes da Costa Trader, ou Felipe, né? Na verdade, meu nome é Felipe, Gomes da Costa é só uma brincadeira que eu fiz com um colega meu, que ele, na verdade, ele pedia para eu postar uns vídeos para ele no YouTube. E aí eu acabei postando para ele alguns vídeos, e aí mais para frente eu resolvi tornar os vídeos públicos. E aí eu não sabia que nome pôr, eu não gosto muito de me expor na internet, né, essas coisas, e resolvi colocar o nome de Sardinha, né? Mas não qualquer Sardinha, né? Tinha que ser a Sardinha Gomes da Costa, né? Um destaque aí. Mas foi só uma brincadeira, cara. E ficou, né? Ficou e foi, acho que até um nome bacana aí, pessoal. Acho engraçado. Enfim, vamos lá. Falar um pouquinho aí de mim rapidamente, né? Muitos de vocês já viram no grande plano a minha apresentação, mas eu sou trader profissional vai fazer 12 anos agora em outubro, 12, e estou no mercado financeiro há 17, né? Antes de ser trader eu trabalhei em alguns bancos, trabalhei em tesouraria, e então assim, praticamente minha vida profissional toda foi em área financeira. Antes disso fui atleta profissional, eu joguei basquete a vida inteira também, ainda e, cara, e contribui demais isso para o meu dia a dia. Atleta profissional e trading tem muito coisa a ver, muito parecido, e vocês vão entender que atleta de alta performance e o trader necessitam de muitas coisas em comum, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí. Eu sou um trader que começou a operar o mercado americano lá fora, depois eu vim para cá e comecei a operar papel. Praticamente eu fazia somente ações do Ike Batista e algumas imobiliárias, né? Eram ações que tinham volume, volatilidade e um baixo valor. Por que um baixo valor? Porque o emolumento, né, está sempre relacionado com o financeiro que você opera, e quando a ação é de baixo valor, o emolumento tende a ser menor. Então, assim, basicamente 1 centavo, 2 centavos para mim já dava lucro. Operei muitos anos com essa mesma estratégia, eu era scalper de papel, só que o que aconteceu foi, acho que se não me engano, em meados de 2013 ou 2014, as ações do Ike Batista foram perdendo liquidez, né, sabido por todos o motivo, né, algumas deixaram de existir, e as construtoras que eu fazia também foram perdendo liquidez, porque elas não estavam bem das pernas na época, e aí eu tive que mudar um pouquinho me adaptar, né? Então, assim, fica aí a primeira lição, que o mercado muda toda hora, né? A gente tem que ser bem flexível e se adaptando a todo momento. Então, nesse momento eu resolvi sair dos papéis, né, e tentar operar o índice. Por que o índice? Porque no momento que eu não fazia os papéis, eu já observava o índice para operar, né? Existe uma correlação grande, né? Alguns papéis maior correlação com o índice, outros menor, mas eu sempre observava o índice. E aí, aos poucos, eu comecei a fazer papel e índice, depois um pouquinho mais de índice, depois só índice, né? E há pouco mais de 2 anos, eu voltei a fazer tudo novamente, né? Então, eu faço, hoje em dia, eu opero índice, opero dólar e opero papel também. Eu vou falar mais um pouquinho do porquê disso, né, no decorrer da apresentação, mas eu vou já direto ao assunto. Vamos lá. Antes de mostrar a apresentação, só fazendo um disclaimer. O que eu vou falar aqui, né, são coisas que eu aprendi através da minha experiência. Não quer dizer que está certo, não quer dizer que essa é a verdade. Eu quero que vocês pensem, reflitam, se fazem sentido para vocês, desculpa. Tá? Então, o motivo principal dessa palestra é para vocês refletirem, né, e tentar ensinar um pouquinho, passar um pouquinho da minha experiência. Beleza? Bacana, vamos lá. Ó, vou mostrar para vocês. Vou dividir minha tela. Só um minutinho. Ver se eu aprendi aqui a mexer no sistema. Vamos lá. Epa, tô me perdendo aqui um pouquinho, só um segundo. Boa. Foi lá. Olha lá. Então, assim, o tema da palestra aqui é 10 revelações sobre trading
que ainda não te contaram. Então, na verdade, assim, eu queria falar algumas coisas que não é muito falado, né, no meio da internet, tentar mostrar que há algumas outras opções além de operar aí mini contratos, por exemplo. Então, vamos lá. A primeira revelação, né, que eu falo aqui, ó, o principal fator determinante de acerto no trade está na escolha do ativo. Galera, como eu falei, existe vida fora dos mini contratos. Vocês têm que experimentar, operar, fazer day trade em papel também, tá? Então, assim, lembrando que existe dois tipos de trader. Um trader que é especialista em um ativo e tem um repertório de estratégia, ou um trader que tem poucas estratégias e um repertório de ativo. Perfeito? No meu caso, eu sou esse segundo grupo. Tá? Eu prefiro operar diversos ativos com pouca estratégia. Por que isso? Porque eu tento aumentar a probabilidade de ganho nos meus trades. De que forma? Eu vou buscar ativos em tendência, eu vou buscar, por exemplo, ativos que têm um volume diário acima da média. Então, eles são mais fáceis, teoricamente, ou menos difíceis de você fazer dinheiro. Né? Então, por exemplo, como que eu vou saber um ativo em tendência? Você pode até pegar a coisa mais básica que tem, são médias móveis inclinadas, paralelas. Isso é um fator. Né? Volume acima da média. Então, se vocês forem verem no Profit, cara, no Profit Chart vai ter lá no volume diário, se você ticar com o botão direito, você pode escolher lá volume projetado. E ele vai projetar qual que vai ser o volume no decorrer do dia. Então, você já vai ter uma ideia se o volume do dia vai ser maior ou menor do que a média dos últimos dias. Então, já dá para ter uma ideia. Por que eu busco ativos com volume acima da média diária? Porque pensa, a gente é day trader, a gente tem que pegar um pedacinho do pão, correto? Então, quanto maior for esse pão, teoricamente é mais fácil eu pegar um pedaço. Tá? Então, assim, o volume é essencial. Então, quando eu digo isso, basicamente, quando eu digo isso, eu quero que vocês entendam que a gente sempre, ao escolher o ativo dentro da nossa estratégia, a gente vai aumentar a probabilidade de acerto. Obviamente que nunca a gente não vai ter essa certeza de acerto ou não, mas o trade é um jogo de probabilidade, perfeito? Vamos lá. Vou colocar aqui o segundo tópico, cara. Assim como gestores de fundos, ao operarmos, precisamos de uma tese de investimento. Galera, eu não sei se vocês acompanham aí os gestores, principalmente no podcast aí da Stock Pickers, né, que é um podcast aí do Thiago Salomão pela Infomoney, onde eles entrevistam os principais gestores de investimento do Brasil. Né, e existem, sei lá, mais de 30 episódios. E é uma aula. Aquilo tem que ser visto. Aí você pode perguntar, pô, mas o que tem a ver o day trade com gerenciamento de portfólio? Enfim, tem muito a ver. Tem muito a ver. Só vai mudar o time frame, o tempo na operação. Tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala, eu digo, assim como gestor de fundos, ao operarmos, precisamos de uma tese de investimento. Legal. Para o gestor, o que é uma tese de investimento? O cara vai analisar o balanço, né, vai analisar o setor, ele faz uma projeção de lucro da empresa e sabe quanto que essa empresa vai gerar de lucro e quanto vale, e qual seria o preço dessa ação ideal, correto? Então, por exemplo, a empresa hoje está custando 20, o cara faz uma projeção que daqui a 2, 3 anos vai estar custando 30. Perfeito. Então, ele tem uma tese de investimento e aí, no decorrer do caminho, se o preço cai, para ele é uma oportunidade, correto? É uma oportunidade, ele vai comprar mais, ele não vai estopar. Se o preço cai 5%, 10%, ele vai comprar mais. Só que vai chegar um momento, caiu, por exemplo, 40%, vai chegar um momento onde ele vai reavaliar a tese de investimento dele, para ver se realmente ainda é válida ou não. Perfeito? Mas, a priori, os fundos não vai estopar uma posição com 5%, 10%, 15%, cara. Não vão estopar. Perfeito? Como que eu trago isso para o mundo de day trade, cara? Por exemplo, o que seria a nossa tese de investimento? Vou dar um exemplo mais simples possível. Né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, o mercado ele deu um candle, independente do tempo gráfico, ele fez um Marobozu ou uma barra elefante. Tá? Então, o mercado ele vem subindo, fez o Marobozu, e aí você vai lá e, entrou aqui, ó, na superação da máxima do Marobozu.
Qual que é a minha tese de investimento? Qual que é o motivo de eu ter entrado nesse trade? Bom, o motivo de eu ter entrado nesse trade, cara, principalmente, foi o fato desse sinal. Perfeito? O que quer dizer? Quer dizer que se o mercado vier o preço e começar a trabalhar depois, no momento seguinte, abaixo desse ponto, do meu sinal, cara, a minha tese já era. Eu não tenho mais por que estar no trade ainda. E digo mais, não precisa nem passar por aqui. Talvez até 2/3. Quer dizer que esse candle de força já não é tão forte assim. Então, essa é a minha tese. Então, como que eu posso trabalhar? Se essa é a minha tese e esse é o meu sinal de entrada, por exemplo, eu posso entrar aqui, o mercado ele cai um pouco, eu compro mais, o mercado cai um pouquinho, eu compro mais, e dum, o mercado vai ao meu favor. Agora, você fala, pô, mas você faz médio? Cara, eu trabalho com compra em regiões. Né? Isso é um conselho que eu dou para vocês. Não comprem de uma vez num preço só, principalmente índice futuro, pela volatilidade. Comprem uma região. Né? Então, assim, eu quero entrar 30 contratos. Então, você entra 10, depois mais 10, depois mais 10. Não precisa entrar 30 no mesmo preço. Perfeito? E aí, o que eu sei, segundo essa tese de investimento? Eu sei que, cara, se ele começar o preço começar a trabalhar nessa região, ou seja, os candles próximos começar a fechar nessa região, eu sei que a probabilidade de eu estar errado é grande. Então, se o preço passar, eu não tenho mais por que estar no trade. Não tenho mais por que segurar essa operação. Perfeito? Isso seria uma tese. Tá? Então, assim como os gestores, a gente também tem uma tese. Né? Pode ser baseado em fluxo, quem opera tape reading, pode ser algum comprador, algum lote grande, enfim. Pode ser análise técnica, né? Independente da escola. A gente tem que ter uma referência na hora que a gente está na operação. Um gatilho. O gatilho acionou tua entrada. Então, assim, no momento que não existe mais esse gatilho, você não tem mais por que estar no trade. Perfeito? Show de bola. Vamos lá. Vamos para a terceira. Seu trade system nunca deve ser copiado de um terceiro. O que eu quero dizer aqui? A gente não tem a mesma tolerância de risco do outro trader, né? Do qual a gente está copiando. Né? A gente não lê ou entende o mercado da mesma maneira. Né? O que a gente deve fazer é o seguinte: a gente deve sim adicionar tudo que faz sentido do operacional desse cara no nosso trade system. Só que a gente não deve copiar. Tá? Eu vou falar sinceramente para vocês, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro no mercado copiando o trade system do outro. Nunca vi. Tá? Nunca vi. Agora, é possível? Pode até ser. Eu nunca vi. Tá? Então, assim, como que você vai criar seu trade system? Então, através do tempo de tela, perfeito? Né? Muito estudo, leitura, vendo alguns vídeos, como os outros traders operam. E aí, através desse estudo, a gente vai pincelando uma coisa daqui, uma coisa daqui, uma coisa dali, e vai testando. Perfeito? Mas, no final da história, isso aqui vai ser diferente do que o outro trader, ou o mentor, enfim. Perfeito? Vamos lá. Galera, se quiser te vender um trade system ou uma técnica com mais de 80% de chance de ganho, desconfiem, tá? Existe? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Voltando para a história dos gestores, cara, um gestor de um fundo gigante que gere bilhões de reais, cara, eles têm um índice de acerto de 65%, 70%. Tá? Só que o que acontece? Eles, em determinado ativo, eles ganham 3, 4, 5 vezes, 6 vezes o que eles aplicaram. Né? E aí cai naquela regrinha que eu comentei a respeito de gerenciamento de risco no grande plano. Aquela continha, né? A gente sempre tem que levar em conta o teu risco e retorno, perfeito? E tua probabilidade, tua índice de acerto. Sempre, tá tudo aqui, ó. Risco, retorno e probabilidade de acerto. Cara, lembrando, se eu opero 2-1, por exemplo, cara, 40% de índice de acerto, eu faço dinheiro. Então, assim, o que eu nunca vi também, risco retorno negativo, nunca vi nego apostar 2 para ganhar 1,
ter um sistema dessa maneira e ganhar dinheiro. Eu nunca vi, mas existe. Eu sei que existe. Inclusive, eu até vi um dos mentores, que ele tem uma regra, eu achei até exótica, mas funciona para ele, achei muito bacana, eu nunca tinha ouvido falar, né? Que ele opera, o risco de uma operação é o stop loss semanal. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu achei bacana porque eu nunca, nem ao menos testei isso, mas para ele funciona. Por quê? Porque ele está dentro dessa regra. Então, a probabilidade de acerto dele deve ser muito grande, em torno aí, ou mais disso aqui. Só que o risco-retorno dele é bem defasado, né? Ele deve arriscar, sei lá, 5 para ganhar 1. Né? Mais ou menos isso aí. Perfeito? Então, basicamente, em resumo, vai estar em torno aí de 70% a 70%. Um índice de acerto bacana aí. Lembrando que a gente tem que trabalhar de pelo menos, na minha opinião, 2 para 1. Ou arriscar 1 para ganhar 1,5. Pelo menos isso, cara. Pelo menos isso. 1 para 1 já é difícil. 1 para 1 é muito difícil, os custos aumentaram ainda mais recentemente nos contratos. Para as ações, os custos são ainda maiores, emolumentos. Tá? Então, fica a dica aí. Vamos lá. Cinco. Quanto mais trades fizerem, ou quanto mais tempo ficarem operando ao longo do dia, maiores as chances de perderem dinheiro. Então, assim, galera, a cabeça, quanto mais tempo a gente ficar focado em qualquer atividade, né, a cabeça não vai funcionar do mesmo jeito do que pela manhã. Tá? Principalmente, se a gente tiver que buscar recuperar prejuízo. Perfeito? Quanto mais trades a gente fizer, quanto mais tempo a gente ficar no mercado, mais exposto ao risco a gente vai estar. Perfeito? Então, nossas probabilidades de ganho vão diminuindo cada vez mais. Perfeito? Então, tentem fazer poucas operações, mas com qualidade. Gastem mais tempo analisando, observando, do que operando. Tá? Essa é uma dica que eu dou. No meu caso, dependendo da mão, eu consigo fazer entre 1 ou 2 trades, eu já faço a grana do dia. Dependendo da mão, em 1 ou 2 trades. Perfeito? Eu não quero ficar exposto. E se eu fizer a grana, eu não vou ficar na tela. Né? Nossa profissão, o bacana da nossa profissão é isso. Né? A gente não precisa ficar na tela operando. Né? A gente tem que aproveitar os benefícios da nossa profissão e aproveitar e fazer outras coisas pendentes que a gente tem. Então, evitem de ficarem operando. Cara, operar 20, 30 operações por dia, isso não existe, gente. Isso não existe. Lembrando que quanto mais operações vocês fizerem, maior o custo. Então, é outro fator contra. Além da tua cabeça estar cansada, além de maior exposição a risco, tem o custo. Né? O custo vai ser muito alto. Perfeito? Então, tentem operar e operar com qualidade. Tá? Vamos lá. A próxima. Para quem trabalha em paralelo ao trading, tá? Para quem usa o almoço ou meio período para operar, preste atenção, quanto mais bem sucedido você for em um negócio fora do mundo do trading, maiores as chances de negligenciamento de risco. Tá? O que quero dizer com isso? Tá? Então, assim, se eu for um dos melhores cirurgiões ou advogados, provavelmente eu terei bastante dinheiro e autoestima, cara. Então, isso aí é um ingrediente perfeito para operar pesado. Né? E aí, o cara não passou de forma meritocrática por todas as etapas para aumentar a mão. Porque assim, para você aumentar a mão, você tem que ter passado por uma mão menor, acostumado com os números, tanto para frente quanto para trás, e aumentando aos poucos, gradualmente. Perfeito? Né? Eu sempre falo, você tem que obedecer uma tabela de evolução. Né? Uma tabela onde eu coloquei lá no curso, mas não precisa ser exatamente aquela, mas tem que ser um processo meritocrático. Você tem que merecer isso. Né? Então, o que eu vejo muita gente que perdeu muito dinheiro, gente bem sucedida em outras áreas, é que eles têm muito dinheiro, né? Eles são
na grande maioria, muito inteligentes, né? E aí acham que isso basta no trading. E aí o que acontece? Ele começa a operar como muito pesada e perder dinheiro, perder dinheiro, perder dinheiro, né? E aí começa uma espiral negativa, porque você acaba que não fica sempre com aquele pensamento que eu quero recuperar, né? E aí ele nunca vai ter a humildade de diminuir a mão, né? Porque ele vai querer recuperar. E aí cada vez vai fazendo um buraco maior. E aí o resultado é inevitável, né? Ou ele vai desistir de operar ou ele vai buscar conhecimento. Perfeito? Então, assim, a galera que faz isso na hora do almoço, ou part-time, galera, o processo é o mesmo. Para todo mundo. Para todo mundo. Não pulem etapas. O processo é o mesmo. Tá? Só um parênteses. Não me agrada muito o fato de quem não tem muito tempo, por exemplo, operar só na hora do almoço. Cara, a hora do almoço é um horário ruim. Talvez uma das piores horas de operar no mercado. Então, o cara só tem esse horário e vai operar esse horário. E aí o que acontece? O cara acaba meio que desanimando ou desistindo porque ele não ganha dinheiro. Mas, cara, o momento do mercado influencia demais. Dentro de um dia, há diversos tipos de mercado. Então, assim, a abertura dos futuros, a abertura da nossa bolsa, né, do à vista, a abertura do S&P, né, às 11h30 hoje. Depois tem um almoço, aí dá uma parada, depois volta um pouquinho antes do fechamento, volta por umas 3, 4 horas. Então, assim, existem diversos tipos de mercado. Eu já fiz uma base estatística dos meus resultados, né, e eu sei que se eu estou negativo até umas 2 horas da tarde, se eu estou negativo, a chance de eu conseguir recuperar no fim da tarde é muito pequena. É muito pequena. Então, assim, de todas as vezes que eu operei à tarde e estava negativo, a grande maioria das vezes, ou eu mantive o meu prejuízo e aumentou o custo ainda, ou aumentou o meu prejuízo ainda. Na grande maioria das vezes. Então, assim, o meu foco é a abertura, né? A partir das 10 horas. Perfeito? Não me agrada muito a abertura também dos futuros. Eu gosto de observar, mas não de operar. Mas o meu foco é nesse miolo. Então, assim, eu tenho a certeza que se eu não fiz uma grana boa nesse período entre 10 e 2 da tarde, dificilmente eu vou fazer à tarde. Tá? A não ser que tenha um evento de um FONC, uma agenda carregada à tarde, enfim. Mas isso é fora da curva, tá? Então, para a galera que trabalha e quer operar, fica atento, fica a minha dica aí. Eu acho até mais válido fazer replay de mercado do que operar no almoço. Tá? 7. Então vamos lá. Disciplina é treino. O que eu quero dizer com isso? É algo que eu falo sempre. Disciplina é treino. Ninguém nasce disciplinado. Então, portanto, não fica aflito caso você não obedeça às suas próprias regras e limite. Tá? Não desanime caso não consiga parar de operar após seu limite de loss. Tá? Talvez um dos problemas mais corriqueiros e frequentes que eu ouço, né, principalmente do pessoal iniciante. Né? Fala assim, putz, eu ganho um pouquinho, só que na hora de perder eu perco muito. Cara, é a coisa que eu mais ouço, isso aí. Gente, isso vai acontecer. Assim, o processo é esse, vai acontecer. Sempre. Quer dizer, no início. O que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar para que esse evento cada vez seja menos frequente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, assim, ó, nesse mês, eu, sei lá, tenho um stop loss de R$1.000. Nesse mês, durante 3 dias, eu tive um stop loss de, sei lá, R$3.000. Em 3 dias diferentes. Ou seja, passei 3 vezes meu loss, cara. Então, cara, a minha meta no mês seguinte vai ser sempre não ter nenhum. Ou diminuir para 2. Ou diminuir para 2. Não tem problema algum, cara. A gente é humano, a gente erra e a gente é humano. Então, quando eu falo que é treino, é esse tipo de treino que eu estou dizendo. Então, vamos diminuir a frequência. Eu tive 5 vezes que eu passei meu loss diário. Tá legal.
mês que vem eu quero ter 2, e depois o outro mês 0, e depois 6 meses sem nada, e depois 1 ano, e depois 2. Perfeito? Pô, para mim hoje isso tá fora de cogitação, né? Não é algo que eu tenho medo que aconteça, porque dificilmente vai acontecer. Eu não posso falar que não acontece porque eu posso ter algum problema técnico na plataforma, alguma coisa que eventualmente não consigo estopar, tal, que acaba a luz, mas dependendo de mim, isso não tem como acontecer. Tá? Principalmente porque as minhas operações eu stop todas na pedra, ou seja, stop automático. Né? Para quem me conhece sabe que eu só trabalho com ordem OCO, né? Aquela ordem automatizada. Então eu não tenho como como chama? Titubear na hora de eu de estopar. Tá? Então, para quem a galera que estopa na mão, cuidado. Cuidado, né? Às vezes é legal porque você não é violinado, você escapa de violinado, é bacana. Só que tem vezes que você vai perder teu stop e o mercado não vai voltar. E aí que você vai, e é nesses momentos que vocês fazem um roubo na conta. Porque você não estopa, e aí vocês vão ter a brilhante ideia de fazer um médio. Ah, caiu muito, vou aproveitar e vou comprar mais. Cara, não existe isso. Não tem caiu muito, não tem subiu muito. Tá? Antes de entrar na trade, você já sabe onde você vai entrar, onde vai sair, onde é teu stop. Você já sabe. Tá? Esse negócio de estopar na mão, perdi o stop e agora vai voltar, cara, isso aí é terrível. Você pode perder o mês ou a conta inteira. Se der o azar, você perde sua conta. Principalmente operando futuros. Perfeito? Então, assim, ninguém nasce disciplinado. A gente vai treinando. E com o tempo a gente vai melhorando. Lembra? Pô, quando a gente é bebezinho, nossos pais, entre aspas, treinam a gente, né? A gente vai se disciplinando com o tempo, né? Então, o mais bacana se conscientize do seu problema, né? E se policie para reduzir cada vez mais a frequência dele. Legal? Vamos lá. 8. Isso aqui, para mim, é uma dica de ouro que eu dou para vocês. Não acompanhe o desenrolar do seu trade. Automatize. Gente, nossas mentes não foram feitas para acompanhar o trade. Não foi feita para acompanhar. Né? Então, assim, se a gente começa a acompanhar o trade, né, a gente entrou no trade, começa a acompanhar, e aí começa aquele diabinho na cabeça, né? A gente sempre vai querer estopar antes. Ah, o mercado não está indo. Melhor eu já sair antes que eu estou vendo que ele não vai. Quantas vezes você já não fez isso e o mercado foi? E você estopou? Ou seja, além de ele ter ido no teu objetivo do gain, você perdeu dinheiro. Você saiu antes. Não pegou nem teu stop. Você saiu antes do teu stop. Né? Ou, melhor, você está no gain, né? E aí você fala, putz, ele não vai no alvo, muito longe, não vai. Né? Aí você vai lá e sai antes. Cara, quando você começa a interferir no seu trade, todo aquele planejamento que você fez antes vai por água abaixo. Aquele planejamento, onde você vai entrar, onde você vai sair, gerenciamento de risco, risco-retorno, operando 2 para 1, 3 para 1. Cara, se você não obedecer suas regras, cara, é o que eu te falei, fica difícil. Tá? Então, assim, conforme eu falei no slide anterior, isso também é disciplina. E o jeito mais fácil de disciplinar, né, uma dica que eu dou para vocês, é não acompanhar o desenrolar. Deixa o pau comer, literalmente. Tá? De que forma? Ou sai da mesa, ou tapa a tela e deixa só o barulho do som. Né? Eu acho que isso é imprescindível. Senão a gente vai querer mexer. E o mais bacana, essa semana eu estava assistindo um vídeo aí do Al Brooks. Para quem não conhece o Al Brooks, é o pai do Price Action, com diversos best-sellers na Amazon e diversos livros, infelizmente todos em inglês, mas para quem não lê, né, em inglês, mas o cara muito fera, bom demais, né, vencedor de diversos prêmios, né, de trading. Ele concedeu uma entrevista para um trader brasileiro e ele fez uma história bem bacana, né? Que ele conta assim que que ele chama de trade do Walmart, né? Ele fala o seguinte, né? Ele tem um negócio que chama trade do Walmart, né? Normalmente quando ele quer pegar um alvo mais longo, por exemplo, a partir de 2 para 1, ele entra na operação, né? Espera, obviamente, o gatilho, o sinal, entra na operação. Ele também só trabalha com ordens OCO, né? Ou, desculpa, ele também trabalha com ordens OCO, não é que ele só trabalha com ordens OCO.
Para quem não sabe, a ordem Zocos é aquela ordem onde você coloca o seu stop e seu gain, né? E aí, no momento que a ordem pega ou uma ponta ou outra, ele cancela a outra ponta. Perfeito? Ou, quer dizer, one cancel other. Tá? Então, uma cancela a outra. Então ele fala assim, pô, eu espero o sinal, entra na operação, né? E aí eu faço o trade do Walmart. Qual que é o trade do Walmart? Ele levanta da mesa e vai para o Walmart. Entendeu? Basicamente, ele vai para o Walmart, faz umas compras, passa umas 2 horas no Walmart, que ele fala que é um ambiente que ele gosta muito, e aí volta. Né? E aí depois volta, é bem provável que já tenha pego alguma das 2 pontas, ou do gain ou do loss. E aí ele não fica aflito, né, para tentar para interferir na operação. Então, assim, eu estou falando de um cara totalmente sênior, o cara tem mais de 30, 40 anos de mercado, e o cara faz isso. Então, sou eu que estou falando isso, cara. Mas funciona, gente, é sério. Se vocês quiserem trabalhar com trades longos, principalmente 2 para 1, pelo menos 3 para 1, não dá para ficar acompanhando. Não dá para ficar acompanhando, tá? Eu trabalho dessa forma, né? Eu trabalho pelo menos 2 para 1, 1 para 1,5 de vez em quando, mas eu uso eu deixo automatizado também o meu trailing stop, né? Ou seja, conforme, por exemplo, eu estou comprado aqui, conforme o mercado vai evoluindo, eu tenho algumas regras onde o meu trailing stop também vai avançando, perfeito? Para caso, por exemplo, vamos falar do índice, caso eu esteja pegando 400 pontos, eu vou deixar voltar no meu 0 a 0, perfeito? Então eu uso, existem algumas, eu manuseio algumas regrinhas que eu coloco, que eu vou protegendo o meu lucro, e vou deixando correr, e vou protegendo, e vou deixando correr, perfeito? Então assim, não precisa de mim, eu não preciso ficar olhando, tá? Isso é até bacana, porque pô, você aproveita esse momento para fazer outras coisas também, ou ler, ou estudar. Eu normalmente, quando eu opero dessa forma, eu busco estudar, principalmente sobre trading e ver coisas diferentes, né, na área, enfim. Mas, ou ver algum vídeo de algum setup, de alguma coisa diferente de trading. Cara, eu sou, só um parênteses, eu sou totalmente obcecado, né, pelo trabalho. Então, eu sempre estou estudando, né? Até hoje, todo dia estou estudando, estou lendo, estou aprendendo. Esse lance que eu comentei com vocês do podcast do Stock Pickers, e existem diversos outros, mas ou do CoinCash também, né? Você aprende muito, cara. Né? Você aprende muito com cada trader, você tem alguma coisa a sugar e a testar, é muito bacana, né? E o mundo de investimento de gestores é totalmente diferente, mas o racional é o mesmo, né? Comprar barato e vender caro. Ou vender caro e comprar barato. Então, assim, você acaba aprendendo, né? Como eles pensam. Perfeito? Vamos lá. 9. Vamos lá. Trading é um jogo de probabilidade. Né? Saiba como usá-las a seu favor. Galera, eu não vou discutir a respeito do termo jogo. Tem gente que não gosta, que fale isso, mas trade é um jogo de probabilidade. Tá? Assim como o poker. É um jogo de probabilidade. Eu não estou dizendo que é um jogo de azar. É muito diferente. É um jogo de probabilidade. Então a gente tem que tentar sempre aumentar isso aqui. Né? A gente tem que saber como usar a nosso favor. Né? Algumas formas possíveis de aumentar nossa probabilidade de acerto. É uma coisa que eu mencionei no primeiro slide. Ativos com volume diário acima da média ou ativos em tendência. Galera, se vocês, quem opera indicador sabe, se a gente pegar as médias móveis paralelas aqui, ó, ou qualquer ativo em tendência, por exemplo, qualquer ativo em tendência, diversos indicadores vão falar a mesma língua. Por quê? Porque, entre aspas, na tendência tudo funciona. Tudo funciona. Gente, se tudo funciona, entre aspas, na tendência, por que não operar só ativos em tendência? Por que eu ficar batendo a cabeça e perdendo dinheiro, operando futuros em momentos que eles estão lateralizados? Por que eu não vou buscar outros ativos? É isso que eu quero alertar para vocês. É muito mais fácil, né? Eu, basicamente, sou um trader de pullback. Por quê? Porque eu vou buscar trades, ativos em tendência para operar. Pode ser o índice, pode ser o dólar, pode ser para baixo, pode ser para cima, pode ser Vale, banco, independente, pode ser um ativo com até menor liquidez. Se eu acho que tem oportunidade, eu vou entrar. Tá? Se ele obedecer às minhas regras de filtro, né, então eu tenho algumas regrinhas,
Né? Se ele entra nas minhas regras de filtros, eu vou entrar. Ele me der o sinal, eu entro. Eu não penso, eu entro. Tá? Por quê? Porque eu sei que lá no final do mês, o percentual de acerto é alto. Nesse tipo de estratégia. Ah, mas esse aqui eu estopei. Ah, não tem problema. No próximo eu acerto. Então, assim, lembra, se eu estou operando pelo menos 2 para 1, cara, 40% eu faço dinheiro. 40%. 40% de acerto operando na tendência. Se eu opero na tendência, eu já não tenho nem a dúvida se eu vou entrar comprado ou vendido. Obviamente que nesse caso eu vou entrar comprado, mas você já elimina 50%. Que às vezes você vai operar índice ou dólar, você fala, putz, será que eu compro? Será que eu vendo? Não, eu vou comprar. Não, o índice foi para baixo, eu vou vender. Aí você fica nessa. Pô, aí não dá, né? O mercado vai te seduzindo e aí você fica naquela dança louca lá, né? Então, quando você pega um ativo de tendência, você não tem nem o que pensar. Você vai comprar. Quando? Quando o mercado te der o sinal. Aí, o que vai variar de trader para trader é o sinal. Perfeito? Mas, basicamente, eu vou esperar um pullback. E o sinal nesse pullback. Tá? Então, assim, aqui eu já aumento muito minha probabilidade. Vou pegar ativos em tendência. E se eu pegar ativos em tendência com volume acima da média diária, o que eu sei? Ou o que eu acho que eu sei? Que o ativo está com volume grande e pode ser que nesse dia a gente perceba um consenso de opiniões. Porque quando tem um consenso de opiniões de todos os traders, instituições, que o mercado é para cima, puta, é muito mais fácil. O problema é quando não tem consenso, o mercado fica para cima e para baixo. Então, dessa forma, são dois fatores que eu mencionei para vocês que aumentam a probabilidade de acerto no trading. E é assim que a gente pensar. Existem outras formas de aumentar a probabilidade? Existe. Alguns outros indicadores você pode usar, enfim, alguns outros filtros. Mas essas duas são as duas formas mais básicas. Por exemplo, além disso, estou operando, sei lá, Itaú. Né? O Itaú está subindo em tendência. O que está fazendo o Bradesco? Aí eu vou lá ver o que está fazendo o Bradesco. BBDC4. Pô, tá subindo também. E Banco do Brasil? Tá subindo também? Cara, bacana. Estão tomando o setor inteiro. Estão tomando o setor inteiro. Tô bem. Então, assim, eu já fico um pouco mais aliviado e diz, bom, já sei, eu vou entrar aqui. O ativo eu já achei. Tá? Então, assim, basicamente, o que acontece quando o mercado abre hoje, o mercado a vista vai abrir às 10, então, basicamente, das 10 às 10h30, eu vou observar o que está acontecendo. Então, eu vou começar a fazer relações na minha cabeça, montar um quebra-cabeça, né, mental, para tentar entender o que o mercado está dizendo. Né? Só para vocês terem uma ideia. Ontem, o mercado caiu muito pouco. Né? Ontem derrubaram as small caps. A gente viu que derrubaram as small caps, tinha a small caindo 6, 7, 8%, obviamente, algumas muito esticadas, mas o que aconteceu com os bancos? Subiram. O mercado ontem caiu e os bancos subiram. Olha o sinal que ele já está dando. Ou seja, os bancos correspondem a entre 20% e 30%, mais ou menos. Vamos falar aqui, todos os bancos do setor correspondem a 20% do setor financeiro do índice Bovespa. Ou seja, o principal setor, que é o índice financeiro, ele se manteve estável ou subiu ontem, e o resto caiu. O que eu já posso pensar hoje na hora que eu acordei? Cara, eu sei que o setor financeiro está forte. Ontem o mercado caiu 1% e o setor financeiro segurou. O que eu vou fazer hoje às 10 da manhã? Eu vou observar o setor financeiro. Então, se vocês pegarem um gráfico de Banco do Brasil, pegarem um gráfico de Itaú, que era, detalhe, era divulgação de balanço ontem, foi divulgação do balanço do Itaú, tá? Obviamente que a gente imagina que muitas pessoas já têm esse conhecimento do resultado do balanço antes de ser divulgado, mas enfim, isso é outra história. A gente já vê um sinal, se vocês verem a abertura, como que foi o Banco do Brasil hoje, já dá para ter um sinal de como que vai ser o dia. Então, na hora que abrir o Banco do Brasil, D2 candles, sei lá, eu uso o gráfico de 10 minutos, D2 candles de 10 minutos, pô, eu já vi que eu já fui dar uma olhada na projeção do volume diário, vou pegar lá meu gráfico diário e já dá uma projeção, eu já vi que estava acima da média. Então, às 10h20 eu já sei, putz, está acima da média o volume já. O que eu estou sabendo? Ontem o mercado financeiro segurou, né, a queda do Ibovespa, alguns ativos subiram. Hoje abriu forte, já com volume acima da média. Tá? E aí, qual que é a outra relação que eu faço? Bom, eu estou operando papel. O que o índice está fazendo? O índice está subindo? Então, o que eu vou fazer para aumentar ainda mais minha probabilidade? Cara, se o índice está subindo, eu vou buscar ativos que também estão subindo. Por quê? Porque, cara, eu quero operar junto com o índice. Eu não quero pegar, por exemplo, tem um ativo que está forte para baixo.
Bacana, o ativo está forte para baixo, só que a bolsa está subindo. Então, muitas vezes, né, durante essa queda, com o índice subindo e quebrando o máximo, pode ser que te atrapalhe o teu trade, pode ser que te rabeie, te violine. Então, se eu estou identificando que o índice está subindo, eu vou buscar ativos que estão subindo. Perfeito? Então, assim, foi essa a visão que eu tive hoje ao operar o Banco do Brasil. Né? Olha, eu tenho bastante tempo de mercado, relativamente, né, com quem está começando. Mas eu não uso só análise técnica. Né? Eu sei o que está acontecendo. Então, assim, eu sei que com relação aos múltiplos, por exemplo, o que são os múltiplos? PL, né? Múltiplos fundamentalistas que a gente vê. A gente sabe que Banco do Brasil, por exemplo, é um dos mais descontados do setor. Né? Por alguns motivos óbvios, por ser estatal, enfim. Mas a gente sabe que Banco do Brasil, né, em termos de preço-lucro, né, ele está relativamente mais barato do que, por exemplo, Itaú ou Bradesco. Então, se eu acredito numa retomada do índice Bovespa, então o que eu posso pensar? Olha o meu raciocínio. Eu acho que hoje o índice financeiro vai dar uma rebotada, depois de 3, 4 dias de queda. Legal, o que eu vou comprar? Bom, ontem o setor financeiro estava forte, bacana. Dentro do setor financeiro, o que será que está mais barato? O Banco do Brasil? Então, cara, é aqui. É aqui. Aí ele vai lá e dá um sinal. Quer dizer, são todos fatores para aumentar o quê? A probabilidade. A probabilidade, tá? Para quem tem o Profit, tem uma tela no Profit. Deixa eu abrir com vocês aqui, ó. Que chama composição dos índices. Né? Então, se vocês forem olhar, por exemplo, o Ibov hoje, ele variou, subiu entre o fechamento do dia anterior e a máxima, ou desculpa, ao fechamento, 2.800 pontos, cara. 2.800 pontos, né? O mercado voou hoje, 2,50 de alta. Perfeito. Desses 2.800 pontos, quem mais contribuiu com a alta? Bom, olha que bacana isso aqui. O que eu sei? Que desses 2.800 pontos, 246 pontos foram representados pela Vale. Ou seja, foi o principal papel que puxou o índice hoje. Tá? Aí você vai falar, pô, a Vale aqui, se a gente vai ver a participação no índice, tem 7,97%. A Vale 3 tem 7,97% de participação no índice Bovespa. Porém, nesse dia, né, com essa alta e com o volume, se a gente dividir esse preço de 246 por 2.800, vai ter em torno de 9%, quase 9%. Ou seja, ele teve uma participação bacana, quase 10%, um papel só. Né? Um papel só. Então, como que eu uso essa janela? Né? Eu observo e vejo o que está forte com relação ao índice. Né? Por exemplo, o índice está forte, quero comprar, quero. Mas o que está forte? Né? Olha, está aqui. Olha o que está forte. Pega esses primeiros aqui. Ó. Então vamos falar aqui. YouTube 4 correspondeu hoje a 157 pontos de alta. Petro isso. IRBR 3 isso. Perfeito? Ontem, para quem operou e para quem acompanhou o mercado de ações, sabe que a IRBR foi a maior ou a segunda maior contribuidora pela queda do índice ontem. O papel caiu 16%. Tá? Então, eu vou buscar isso, eu vou buscar ativos, quando operações, né? Vou buscar ativos, né, que estão falando a mesma língua do índice, e estão com volume acima da média, né, e estão contribuindo para essa alta do índice. Perfeito? E aí, quando a gente vê subindo o índice, não necessariamente eu preciso comprar o índice. Posso tentar comprar o ativo. Lembra, o índice futuro, ele replica a carteira do Ibov. Perfeito? Então, pode ser que o Ibov está subindo, pode ser que aqui, ó, Vale, Itaú, Petrobras está subindo, e você compra. Perfeito. E aí chega algum ativo com representação significativa na carteira do Ibov e está caindo. E aí o Ibov faz assim, ó, bum, nesse momento, porque esse determinado ativo caiu, e aí destopa. Né? Então, assim, é só um exemplo esdrúxulo, mas caso você tivesse comprado uma ação ou uma Vale ao invés do índice, talvez ele tivesse continuado subindo. Perfeito? Porque talvez o que tenha te tirado foi um ruído de alguma ação com representatividade que estava caindo nesse momento. Então, quando se opera índice, a gente tem muitas variáveis e muitos fatores, cara. Muitas portas de entrada e saída. Perfeito? E
E quando operações, às vezes, né, eu costumo dizer que é menos difícil. Não vou falar que é mais fácil, mas é menos difícil. Perfeito? E quando que eu faço o índice? Eu faço o índice quando, por exemplo, eu entendo que setor financeiro, Itaú, Bradesco, Vale, Petro, ou seja, setor financeiro, Vale e Petro vão corresponder mais ou menos por 40% do índice, mais ou menos. YouTube 4, Vale 3, Petro 4, Petro 3, mais ou menos 40%. Então, assim, ó, Vale, Itaú, Petro, todas as principais ações estão subindo, fica muito mais fácil você operar um índice. Fica muito mais fácil. Todos falando, as ações com maior representatividade falando a mesma língua. O problema é aquele dia que uma Bradesco cai, Petro sobe, né? Ontem, o que aconteceu? Ontem, a Vale estava caindo, eu não me lembro ao certo, mas entre 1% e 2%. Banco do Brasil no 0 a 0, Itaú subindo 1,5%, e Petro segurando no 0 a 0, ou subiu um pouquinho. Ou seja, estava meio confuso. As principais ações estavam meio confusas, então o índice fica um pouco mais mastigado. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês desde o início da apresentação é isso. Testem coisas diferentes fora dos mini contratos, galera. O custo é maior? É maior. Portanto, vocês obrigatoriamente vão ter que fazer menos trades. Porque não dá para ficar girando em papel que você não te mata. Tá? O emolumento é muito caro. Mas, eventualmente, você vai fazer 2, 3 operações do dia. Cara, vocês vão ver a diferença. Né? E digo mais. A gente entende que muitas vezes, se a gente operações, dependendo da ação, por exemplo, na Petro, cara, tem muito lote na tela. Se a gente pegar o book de ofertas entre compra e venda, tem bastante lote na tela. Bastante lote. O que quer dizer que esses lotes de compra e venda? O que quer dizer isso? Quer dizer que esses lotes aqui, ao contrário do índice, se vocês observarem, principalmente o índice cheio, se vocês observarem o índice cheio, cara, as ofertas de compra e as ofertas de venda, existe um buraco, um spread que a gente fala. Normalmente é preenchido por máquinas. Se vocês pegarem um índice cheio, tirarem ordens de 5 contratos e de 10, são as duas menores tipos de ordens possíveis no índice cheio. Então, tem momentos do dia que fica com um spread entre compra e venda de 200 pontos, cara. Ou seja, se eu desconsiderar a ordem de 5 e 10, fica um buraco no book. E o que faz as máquinas dentro desse buraco? Algo que chama butterfly shaking. Né? As máquinas ficam balançando o book, jogando para cima, jogando para baixo nesse intervalo, porque assim é muito barato para eles mexerem no ativo. E numa dessas vocês estopam. Vocês entram, acham que vão, não vão. Né? Então, assim, quando a gente vê um ativo de fluxo, quer dizer, um ativo com lotes na tela, é mais difícil, mais caro para o robô ficar mexendo. É muito mais caro e mais difícil do que um ativo com spread entre bid and ask, ou entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Perfeito? Então esse é um dos motivos também que as ações podem violinar muito menos do que o índice, cara, ou o dólar. Né? O dólar já teve muito mais lote na tela. Quem opera há 4, 5, 6, 10 anos atrás sabe disso. Mudou muito como que opera o dólar hoje. Tá? E o último, vamos lá, para terminar a apresentação. Opa! Galera, sendo um pouco polêmico, né? Redes sociais podem atrapalhar o seu desenvolvimento como trader. Perfeito? Eu falo especificamente aqui de Instagram e Facebook, né? Daquelas boletas falsas. Promessa falsa, trade falso, é o que mais está aparecendo por aí. Né? Bull market é isso. Só tem ganhador. Só tem vencedor. Tá todo mundo bem. Perfeito? Todo mundo rendendo carteira aí acima de 50%. Tá? Cuidado, não acredite em tudo que falam e mostram. Qualquer um pode fazer uma boleta de 500 contratos de índice de dólar e ganhar dinheiro. É só você abrir a conta numa corretora, compra 500 contratos no bola e vai na outra corretora, vende 500 contratos no bola. E aí você chega lá e filma e mostra lá no teu vídeo no YouTube qual a boleta que deu certo e fala, pô, ganhei dinheiro pra caramba. Na verdade você fez Zé com Zé. É Zé com Zé. Todo mundo sabe que o pessoal faz isso. Tá? Então, assim, rede social é um dos principais fatores de depressão e suicídio. Tá? Sendo um pouco mais extremo até. Porque a rede social acaba sendo uma referência do que é ser bem sucedido ou o que é preciso para ser feliz.
Tá? É tudo uma ilusão. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque determinado trader está ganhando horrores, operando de 500, 1000 lotes, que eu também tenho que aumentar a mão. Então, às vezes, isso acaba trazendo ansiedade para o trader. Você fala, puta, meu, eu estou operando com um contrato, o cara aqui já está operando com 10, fazendo R$2.000 no dia, o cara operando com 100, cara. Aí você vai lá e fica instigado a operar. Então, vamos lá. Você nem sabe se o cara opera. Você nem sabe, às vezes, se a sua conta é real. Você nem sabe se o cara está fazendo Zé com Zé. Você não sabe o histórico da conta do cara. Né? Então, assim, não se deixe influenciar. Cada um tem seu tempo e seu desenvolvimento. Não se deixe influenciar. Tá? Cabeça no lugar. Tudo tem seu tempo. Eu queria fazer uma ressalva, na verdade, que eu falei aqui das redes sociais, mas obviamente que rede social é uma fonte incrível de conhecimento, né? Principalmente YouTube e o próprio Twitter que eu mencionei. Eu não estou falando para não usar a rede social, né, como fonte de conhecimento, mas sabe separar as coisas, tá? Para não, o que a gente tem que evitar? Não atropelar cada etapa do desenvolvimento. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu tamanho. Para um são mais rápido, outro menos, perfeito? Depende do seu bolso. Você não sabe como que é o bolso do cara. O cara está ganhando R$1.000 por dia, mas às vezes o cara tem uma conta de 10 milhões e você nem sabe. Pô, e R$1.000 para o cara não é nada. Pode ser que R$1.000 para o cara é uma coisa que está ganhando R$100. Perfeito? Então, assim, no curso, eu elaborei uma tabela lá. Não precisa ser tabela, mas o que eu quero que vocês entendam é que tenham como referência algum método de progressão, de aumento de mão, por meritocracia. Esqueçam esse negócio que o outro está ganhando dinheiro e eu não. Esqueça isso. Perfeito? Galera, eu vou pedir desculpa porque eu não vi os comentários, as perguntas, na verdade. E eu vou pedir para o pessoal que está mediando aí, se eles tiverem alguma pergunta interessante, para me passar, porque eu não estou observando os comentários e as perguntas. Peço desculpa aí pelo ocorrido.